dinâmico, e nenhum dia é igual ao outro. São novos desafios a cada dia, e isso é o que motiva a gente. Pela minha natureza, eu sou comunicativo, e sempre gostei de transmitir aos outros os meus conhecimentos. Eu tenho certeza de que eu escolhi a área certa. Eu gosto do que eu faço. Eu uni o direito com a mecânica, ou seja, a teoria com a prática, a lei com o cálculo. E eu gosto tanto que hoje, se eu pudesse, eu viveria da atividade de docência, ou seja, eu seria só professor. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A educação é a chave que abre todas as portas. Podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, porque o que está na nossa memória não se perde. E se você entender o procedimento, como é feito, aí ninguém jamais vai tirar isso de você. Vocês querem ver? No dia a dia da nossa profissão, seja como professor ou então como advogado, a gente vê alguns erros grosseiros cometidos pelo departamento pessoal, já que ele está diretamente envolvido com aquela burocracia trabalhista. E justamente por isso é que deve respeitar a legislação pertinente. Tudo isso para evitar autuações e multas, além, é lógico, dos processos judiciais trabalhistas, que normalmente demandam um grande gasto da empresa e desgastam a relação trabalhista. Mas tem algumas atitudes que merecem uma atenção um pouquinho maior, como um caso real que aconteceu com uma de nossas alunas, e que, diferente de uma punição, valeu para ela uma promoção. Ela me contou que na empresa em que ela trabalhava, as rescisões eram pagas sempre no 5º dia útil, junto com os salários do mês, independentemente da data do desligamento daquele colaborador. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde está o erro? Vocês conseguem identificar o erro aí? Põe aí no chat aí. Vamos lá. Vamos ver se vocês identificaram onde está o erro aí nessa situação. Alguém quer falar? Quer fazer algum comentário? O pessoal está escrevendo no chat, Luiz. Sim, 10 sim, eu dias, estou 10 vendo. dias, São os 10 10 dias. dias lá, né? Então, ou seja... Boa noite. Boa noite. É a Luciana que está falando. Eu queria falar, então, sobre o ocorrido aí. Sim. Eu acho que a rescisão, o correto é pagar dependendo da situação, ou se paga 10 dias após vamos dizer que a pessoa pediu demissão, né? Ou se paga 10 dias após, ou se ela cumpriu o aviso, acho que seria também 10 dias após, não no 5º dia útil, creio eu. Então, vamos resumir, Lu. Posso falar, Lu? Pode, fica à vontade. Vamos resumir aí. Então, é 10 dias do último dia trabalhado, certo? Correto. Ou seja, não é como efetivamente está escrito na lei lá, né? Isso. O artigo 477 não está escrito do último dia trabalhado. Está escrito do término do contrato, certo? Isso, correto. Ou seja, essas verbas, elas têm que respeitar esse prazo do artigo 477. Exato. E esse prazo, qual é o prazo? Que antes era de 10 dias, no dia seguinte, tal. Hoje é 10 dias direto, da data do término do contrato. Até aí tudo bem, pessoal? Agora, eu gostaria de saber qual que é a data do término do contrato, já que a gente não pode esquecer que o aviso prévio integra o tempo de serviço. E aí, e se o aviso prévio for indenizado, como que fica? Tá ouvindo? O que vocês acham? Fala, Elis. Do meu conhecimento, a dispensa. Então, aí agora a gente já está entrando na história da projeção, né?
Porque a gente não sabe se ele é indenizado, se ele é trabalhado, tá? Mas vamos imaginar, então, ele indenizado, pessoal. Então, eu tenho que ter a projeção dele, certo? Agora, vamos imaginar que a gente está fazendo uma rescisão, na verdade, de um funcionário que tem mais de um ano na empresa e o desligamento dele foi sem justa causa. Ou seja, ele tem direito ao aviso prévio proporcional previsto lá na Constituição Federal e que está na lei de 2011, não é isso? A cada 12 meses de trabalho, ele vai ter direito de 3 dias de aviso prévio proporcional, certo? Isso. Certo. Então, vamos lá. Olha só onde a gente está chegando, gente. A gente fez uma rescisão, o aviso prévio foi indenizado, ele tinha mais de um ano na empresa, ou seja, ele tem direito ao aviso prévio proporcional, não é isso? Então, em quanto tempo eu vou pagar as verbas rescisórias para ele? Percebem, pessoal? Que coisa estranha, que coisa louca que está aí. E aí a gente também não pode esquecer da história do aviso prévio indenizado, das anotações da carteira de trabalho, né? Que na carteira de trabalho, onde estão as informações do contrato, vai uma data, e lá nas informações vai a informação da projeção, não é isso? Na verdade, lá nas informações entra a informação do último dia efetivamente Isso, eu ia trabalhado. falar isso mesmo, do Não é último isso? dia. Então, enfim, gente, por onde vocês observarem, por onde vocês analisarem essa situação, vocês vão ver que é como eu falei para vocês lá no início, da data do último dia trabalhado. Sabe por quê? Porque na legislação trabalhista, sempre que houver dúvida sobre a interpretação da lei, ou mesmo qual lei nós vamos utilizar, se houver a possibilidade de nós termos essa possibilidade de utilizar duas legislações correlatas, qual que a gente tem que usar? Ou, se uma lei está me dando a interpretação de forma dúbia daquela legislação, qual é que eu vou usar na hora que eu for aplicar a um trabalhador? Lembrem-se, sempre a que for melhor para o trabalhador. Na dúvida, in dúbio, pro operário. Ou seja, havendo dúvida do que você vai aplicar, você tem sempre que utilizar a norma mais favorável ao empregado. A norma que vai deixar ele numa situação tranquila diante do conflito de interesse que está tendo ali. Isso está como princípio do direito do trabalho, tá bom? Então, resumindo, e isso daí eu fiz essa pergunta, inclusive, logo que entrou em vigor a reforma trabalhista, lá no Fórum Trabalhista daqui de Piracicaba, onde tinham alguns advogados lá, muito conhecidos aqui na comarca pela competência, e eu trouxe essa dúvida para eles. E aí, doutores, como que a gente resolve essa questão? E um juiz que estava ali na situação também se manifestou. E nós chegamos à conclusão de que é do último dia trabalhado, não tem como, tá? E aí, nós vamos chegar numa outra observação, né? Que é, quem escreveu essa lei? Quem escreveu a lei, quem foi o relator, ele queria o quê com essa informação? Então, é isso que a gente tem sempre que prestar atenção, tá? Porque, muitas vezes, a lei foi escrita lá por um profissional, lá por um deputado que, como o Tiririca, não tem condição de interpretar uma lei nesse sentido. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vai. Então,
chegamos a essa conclusão aí. Então, diante de todos esses questionamentos que eu coloquei aí para vocês, que eu conversei lá, que essa minha aluna trouxe como realidade, ela, conversando com os seus superiores, explicou essa questão que nós estamos falando, que elas deveriam ser pagas em até 10 dias contados do último dia trabalhado. Tudo isso para que não houvesse aí a multa daquele parágrafo 8º do mesmo artigo 477, que fala que a multa é de 1 mês de salário daquele trabalhador, independente da forma e prazo do aviso prévio. E aí, essa empresa, a hora que ela chegou com essa informação, tal, ela foi questionar o jurídico, que confirmou o posicionamento em relação à legislação, né? E aí, o que aconteceu com essa nossa aluna lá? Em vez dela ser punida ou alguma coisa nesse sentido, ela, na verdade, foi promovida e ela recebeu a responsabilidade de liderar uma equipe de 10 pessoas, melhorando com isso os seus vencimentos, aumentando o seu poder de recebimento. Melhorou, ela valorizou, ela foi valorizada no mercado de trabalho. Outro erro grosseiro, além dessa questão aí que a gente acabou de falar do prazo, que na verdade todo mundo sabe, que é de 10 dias. O que costuma haver aí conflito, vamos usar esse termo, é a questão se eu conto do último dia trabalhado, do início do aviso prévio, se eu ponho junto o aviso prévio proporcional, lembrando que o aviso prévio proporcional é uma verba indenizatória, e verba indenizatória não entra no cálculo, né? Bom, mas enfim, outro erro grosseiro diz respeito à pensão alimentícia. Por que eu falo da pensão alimentícia? Porque essa informação é utilizada lá na dedução do imposto de renda, tá? Mas ela não é só utilizada na dedução do imposto de renda. Ela é utilizada, inclusive, no cálculo do INSS, né? Então, em relação à pensão, é preciso se atentar ao fato de que essa matéria, a pensão alimentícia, ela é discutida e decidida lá na esfera do juízo de família, e não na esfera trabalhista, ou seja, lá onde foi discutida a separação do casal, que não tem nada a ver com a relação trabalhista. A relação trabalhista deve apenas e tão somente atender ao que foi decidido naquele processo. Lá onde foi discutida a obrigação e os valores que são devidos a título de pensão. E lá também vai falar quem deve pagar pensão a quem, tá? Mas pode ser que na discussão desse processo de pensão tenha havido uma determinação do juízo, do próprio juiz, né, de efetuar o desconto do valor diretamente na folha de pagamento daquele funcionário. E aí é que entra a obrigação do DP. Em que momento o DP tem que efetuar o desconto no pagamento do funcionário e repassar esse valor direto ao beneficiário, através do depósito numa conta corrente informada? Isso só é obrigatório se vier por uma ordem do juiz. E essa ordem vem através de uma carta devidamente registrada ou através de um oficial de justiça, que vai colher a sua assinatura lá como ciente que você foi, na verdade, citado, notificado, intimado, tá? São só nessas condições que vão ocorrer os descontos na folha, tá? Então, esta determinação e o valor que deve ser descontado tem que vir do juiz, e o valor vai depender do que foi decidido naquele processo que julgou a pensão alimentícia.
Então, pode ser um valor fixo ou um valor que esteja vinculado aos vencimentos do empregado. Pode ser ao líquido, ao bruto. Por isso, é necessário prestar muita atenção quando a gente fala da pensão alimentícia, principalmente quando vem com essa obrigação de desconto na folha de pagamento do colaborador. Justamente por estar atrelada aos vencimentos do colaborador, é que nós devemos nos atentar, porque, além da pensão alimentícia, existem também as faltas e as deduções mensais, já que tanto a pensão, a falta ou essas deduções vão impactar, interferir diretamente nos vencimentos líquidos do empregado, ou seja, naquele valor que ele vai efetivamente pôr no bolso e levar para casa, tá? Bom, estou vendo aqui que já é 7h30, né? É isso, 7h28. Eu falo, eu sou cegueta. Mas, enfim, independente aí, a gente vai estender um pouquinho mais o nosso encontro de hoje, porque eu acho que é um assunto interessante, é um assunto bom, e teve a participação de vocês lá. E eu quero que vocês participem mais, que vocês tragam aí a realidade de vocês, a experiência que vocês tenham, tá? Porque eu quero apresentar também para vocês um dos erros mais comuns que são cometidos pelo DP. Ninguém vai acreditar. E é aquela história, é tão grave, é tão complicado assim? Não. Mas é comum e interfere diretamente no valor que o funcionário leva embora para casa. Ou seja, você está mexendo no bolso do funcionário. E isso daí vai gerar, além de uma ação trabalhista, talvez uma indenização, né? Eu não posso falar da indenização, porque a indenização vai depender do dano que você sofreu, qual foi o dano, que tipo de dano, porque para alguns aquela situação pode servir de estímulo, para outros nem tanto, né? Então, muitas vezes você ofende uma pessoa elogiando ela e ela sai contente quando você critica ela. Vai depender não do que você fala, mas como você fala, né? Bom, enfim, vocês vão ver que é um erro muito comum, é trivial, mas que eu tenho certeza que vocês não vão cometer. Parece incrível, né? Mas quando a gente faz o curso de práticas, a hora que a gente entra na questão dos descontos, a gente vê que são várias perguntas, vários questionamentos mas é assim que tem que fazer? Mas eu não sabia que tinha que fazer desse jeito. Eu usava só essa informação e não aquela outra informação. Então, vocês vão ver só. Mas antes eu preciso saber, e aí, pessoal? Fala aí, eu quero ouvir a participação de vocês. Vocês estão gostando do que a gente está vendo até aqui? Está interessante? Vale a pena? Valeu a pena vocês perderem aí esses minutos aí participando aqui? Eu preciso saber, porque, afinal, nós estamos aqui por vocês, né, gente? Tá? Eu estou me dedicando aqui para trazer esses esclarecimentos. Inclusive, como eu estou falando para vocês, é coisa que é tão trivial que vocês não vão acreditar, tá? Coisa que vocês falam, que tem gente que erra aí. Ou senão, que isso é errado mesmo. Verdade? É verdade, tá? Bora lá, então. Enfim, eu tenho uma surpresinha para vocês, tá? Eu vi que vocês estão participando, eu que falo demais e não deixo vocês participarem, né? Muitas vezes, sabe o que é? Eu sou, como que eu poderia dizer? Sou uma pessoa muito... como que chama o termo, Lu? Enérgica, que fica não bonito. É enérgica, ansiosa. Eu sou ansioso. Pronto, Acho enérgico, é mais bonito. Achei o meu defeito. Eu sou ansioso demais, gente. Tá?
Então, porque eu sou ansioso, às vezes eu não deixo nem vocês falarem. Mas me interrompam, por favor. Falem, eu tenho dúvida, não tenho e tal. Enfim, estou gostando de ver vocês participando, mesmo não deixando vocês participarem. Mas, já que vocês estão participando, eu vou apresentar para você essa surpresinha. Na verdade, não é uma surpresa, são duas surpresas, né? Vocês estão empenhados e prestando atenção, então eu vou trazer um assunto que gera muita polêmica, porque vários erram o cálculo. Eu vou ensinar, então, passo a passo para vocês a não cometer mais esse erro. É um erro lá nos descontos, a hora que vocês entram lá nos descontos, tá? Então, a gente começa diferenciando, identificando ali, né, o que é o DP e o que é o RH. Por quê? Porque tem muita gente que confunde DP com RH, galera. Então, essa é a principal, é o ponto de partida do nosso curso. E aí, eu vou trazer para vocês o dia a dia daquele funcionário dentro da organização. A gente vai ver desde o momento da contratação desse funcionário, né? Então, foi aberta uma vaga lá, ele se inscreveu e ele foi aprovado no processo seletivo. Então, a partir do momento que ele foi aprovado no processo seletivo, nós vamos acompanhar a vida dele dentro da organização, com todas as rotinas de admissão. A gente vai falar sobre os contratos de trabalho que ele pode formalizar com a empresa, né? As diversas modalidades dos contratos de trabalho. Nós vamos falar sobre a jornada de trabalho desse funcionário, sobre como ali disposta a jornada, né? Como pode ser disposta a jornada de trabalho, inclusive sobre os dias úteis, sobre os DSRs e tal. A gente vai falar sobre a folha de pagamento em si, né? Os proventos com o salário fixo, salário variável, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Aí a gente vai também entrar lá na parte dos descontos, né? Fechando a folha de pagamentos, que tem proventos e descontos, para que ele chegue no líquido a receber. Então, nos descontos, a gente vai ver as faltas, a gente vai ver o INSS, a gente vai ver o imposto de renda. Eu falo desses daí porque esses daí são aqueles descontos que não precisam de autorização do empregado para que eles ocorram lá na sua folha, tá? Aí a gente vai ver também o 13º salário, que anualmente a empresa tem que pagar o 13º salário. Veremos também as férias, o período aquisitivo, o período concessivo, tá? Como que é o pagamento desse valor das férias, do 1/3 a mais, que tem a previsão na Constituição Federal, ou do 1/3 convertido em abono pecuniário, que é o que a gente fala lá de vender as férias. Aí, nós já contratamos esse funcionário, vimos as modalidades de contrato, vimos a questão da jornada de trabalho, fizemos a folha de pagamento com os proventos e descontos, pagamos o 13º, pagamos as férias, agora a gente vai mandar ele embora. Então, a gente vai observar as diversas modalidades de rescisão, por término do contrato, a pedido, sem justa causa, por justa causa, tudo isso com mais de um ano, com menos de um ano, tá? Então, a gente vai ver a vida desse funcionário dentro dessa organização, do momento da contratação até o momento da demissão, tá? Então, quem ganhou o curso aí, tá? A Emily, né? Depois você entra em contato, então, com a Lu, porque você vai escolher a turma que você quer fazer esse curso que você ganhou. Olha só,
eu estou dando a oportunidade de você optar por fazer o curso presencial em Campinas, ou, se for melhor para você, online, ao vivo, durante a semana. Desculpa, pois não ouvi, cortou. Acho que ela apertou sem querer, Luiz. Quem foi? Sem A querer? Elisa. Elisa, e daí, beleza? Tranquilo? Posso continuar? Posso? É que eu não sei se você chamou, pediu a palavra, tá? Mas, enfim, você procura a Lu, então, Elis, e veja lá se você quer fazer presencial em Campinas, ela vai te passar as datas, são aulas aos sábados. Ou então, se você prefere fazer online, ao vivo comigo, durante a semana, aula à noite, tá? Legal? Tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma coisa para falar, quer se manifestar? Ah lá, a Emily já falou que está valendo, beleza. E eu falei, Elis, é Emily, não é isso? Eu falei, Elis, o Lé com Cré já não está mais, gente. Entendeu? Já não estou, mas se deixar aqui uma lesma aqui ou um caracol para eu tomar conta, eu perco eles. Eles fogem. Daqui a pouco ele vai falar que foi o Roger que ganhou. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Isso porque nós estamos na terça-feira só, hein, gente? Hoje é só terça. Vocês vão ficar também como eu, assim. Podem ficar tranquilos, viu? Eu vou fazer que nem o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, que era o personagem lá do Chico Anísio. Eu vou jogar uma maldição nos 6. Tá? Vocês vão ficar que nem eu, assim. Bom, bora lá, então. Lu, algum recado a mais? Quer dar algum recado, passar alguma informação? Porque agora eu vou trazer aquele erro trivial que todo mundo está esperando e que não vão acreditar que é um erro tão banal, né? É um erro tão simples. Mas, ó, galera, como eu falei no começo da nossa conversa de hoje, não é que é um erro grave, ele pode se tornar grave. Não tem erro mais grave, menos grave. Vai depender da proporção que esse erro vier a tomar, tá? Então, começa por aí. E é uma coisa que, muito embora vocês possam acreditar que a maioria aí faça corretamente, tem gente que faz de forma diferente, que faz errado. Tá? E que eu, na hora que eu recebo essa informação, eu fico falando, mas por que faz errado? É tão lógico, né? Então, vamos lá, gente? Tá? Eu tenho até aqui, eu vou ver se eu consigo apresentar para vocês um material aí no Excel, mas independente. Eu não vou apresentar já, tá? Eu vou explicar primeiro e aí depois eu apresento ali na prática, tá bom? Então, para que a gente possa chegar nisso daí, eu vou falar, eu acho que vocês estão aí com isso daí, aí, né, incomodando vocês, porque qual será, então, esse erro mais comum cometido pelo DP que a gente vai ver aqui? Quer saber? Embora pareça simples e tranquilo, eu vejo bastante gente fazendo o cálculo errado, que é o desconto das faltas, galera. Vocês acreditam nisso? Viu que eu já tinha falado das faltas lá atrás, né? Eu falei, não, é lá nos descontos, é lá nos descontos. E no meu curso, eu começo os descontos falando das faltas. Por quê? Porque muitas vezes o funcionário não falta, tá? Então, se ele não falta, ele não vai sofrer esse tipo de desconto. Tem funcionário que trabalha 20 anos e não falta. Então, nesse caso, não vai haver problema em relação a isso. Tá? E por que eu começo falando com as faltas? Porque se, por acaso, o colaborador faltar, ou então chegar atrasado, ou sair mais cedo, enfim, não cumprir integralmente a jornada de trabalho prevista para aquela semana, ele vai perder o descanso semanal remunerado, tá?
Então, a gente precisa entender que essas faltas aí, elas vão ter um impacto na remuneração que muitas vezes pode ser maior ou menor. Por quê? Será que a gente calcula as faltas corretamente? Como que vocês fazem para calcular as faltas do colaborador? Vocês utilizam o total de provento como base das faltas? Ou vocês utilizam apenas o salário mensal, sem qualquer acréscimo nesse valor? Sabiam que tem gente que faz o cálculo das faltas utilizando apenas o salário base? Tem gente que faz isso. Tá, tudo bem. Mas aonde eu vejo o que eu devo utilizar como base de cálculo para poder calcular as faltas? Existe alguma informação nesse sentido? Tem alguma regra para ser seguida? Bom, então, primeira coisa, a gente tem que lembrar sempre que a reforma trabalhista, que é lá de 2017, ela ratificou, ou seja, ela confirmou a validade das normas coletivas. E o artigo 611-A da CLT garante que a jornada de trabalho pode sim ser tratada nas normas coletivas. E justamente por poder ser tratada nas normas coletivas, ela vai se sobrepor à CLT. Ou seja, vai valer mais do que a própria CLT. Isso desde que não reduzam os direitos dos trabalhadores. Por quê? Se houver dúvida, a gente vai sempre ficar com o que é melhor para o trabalhador, tá? Então, pode ser que haja previsão na norma coletiva sobre essa modalidade, essa matéria, que é o quê? A jornada de trabalho, tá? Então, desde que haja o acompanhamento do sindicato, sim, a norma coletiva pode discutir sobre a jornada de trabalho, tá? Então, vamos imaginar que nesse caso que eu vou trazer para vocês, não há norma coletiva vigente. Ou seja, eu vou seguir o que diz a CLT e o que diz a Lei 605/49, que é a lei do DSR. Por quê? Porque eu vou calcular as faltas agora. Então, eu tenho que respeitar o que diz a lei do DSR. A lei do DSR diz que, se o funcionário não tiver trabalhado a semana integralmente, ele não tem direito ao descanso semanal remunerado, que a gente chama de DSR, descanso semanal remunerado. E a gente sabe que o DSR é de 24 horas consecutivas. Logo, independentemente de ter se atrasado meia hora, ou então ter 3 faltas na semana, esse funcionário vai perder apenas um DSR, porque nós estamos falando da jornada semanal. Então, ele não completou a jornada semanal, seja pelo atraso, seja pela falta. Não foi só uma falta, foram 2, 3 faltas. Se foi dentro daquela semana, independente do número de faltas, ele vai perder o descanso semanal remunerado, que é de 24 horas consecutivas e deve coincidir no todo ou em parte com os domingos. Pelo menos um domingo por mês ele tem que ter esse descanso semanal remunerado coincidido com esse domingo, tá bom? Até aí, tudo bem.
eu estou partindo do princípio de que vocês conheçam sobre essa matéria e que até aí nós estejamos falando a mesma língua. Não completou a jornada de trabalho da semana, perde o DSR. Mas eu queria voltar um pouquinho com vocês na folha de pagamento e lembrar lá do salário variável, da comissão. Vocês lembram como que a gente faz o cálculo da comissão? No cálculo da comissão, a gente, além de saber o valor em percentual que ele tem direito de receber... A Maria só vai para casa da vó Vera se eu estou lá. Tem um microfone aberto. Então, no cálculo da comissão, além da gente calcular o valor da comissão, a gente tem que calcular também o valor do reflexo nos descansos semanais remunerados, não é isso? Por quê? Porque, como o nome já diz, é um descanso semanal remunerado, ou seja, eu ganho para descansar. E na comissão, se eu recebo pelas vendas que eu faço, se eu não calcular o reflexo nos DSRs, eu não estou ganhando o dia do descanso semanal remunerado. Então, na hora de eu calcular a comissão, eu preciso individualizar o valor da comissão por cada dia útil. Por quê? O meu dia útil é igual ao meu DSR. Então, tudo aquilo que eu ganho no meu dia útil, eu tenho que receber no dia do descanso semanal remunerado. Da mesma forma, quando a gente calcula as horas extras, a gente faz o reflexo delas nos DSRs. Não é isso? Eu não tenho que pegar o valor que eu tenho de horas extras, dividir pelos dias úteis para multiplicar pelos DSRs. Ou seja, eu estou individualizando as horas extras em cada um dos dias do mês. Porque eu divido pelos dias úteis para achar quanto vale cada dia útil e multiplico pelos DSRs, porque eu sei que cada dia útil vale o mesmo que cada DSR. Se eu já sei o valor do dia útil, eu vou saber o valor do DSR. Então, todos os cálculos em que haja necessidade de se apurar o reflexo de qualquer verba nos DSRs, nós dividimos esse valor pelos dias úteis e depois a gente multiplica pelos DSRs daquele período. Concordam comigo? Com esse cálculo, a gente individualiza a verba por cada dia, seja ele dia útil ou DSR, certo? Ou seja, se em cada dia, seja ele dia útil ou DSR, eu tenho ali individualmente o valor de cada verba, quando eu for calcular a falta, eu tenho que considerar todo o valor que está dentro daquele dia, com tudo que está dentro, ou seja, com a comissão, se houver comissão, com a hora extra, se houver hora extra, com o adicional noturno, se houver adicional noturno. E aí, além de eu considerar esses proventos, eu também tenho que considerar, para esse dia útil, que ele faltou, que o meu funcionário não foi trabalhar, eu tenho que considerar também o vale transporte,
o vale alimentação ou vale refeição. Inclusive, no caso de cesta básica, dependendo do que estiver lá na norma coletiva, esse funcionário pode até perder esse benefício. Mas o que interessa para nós agora são as faltas. Vamos voltar à questão das faltas. Para apurar o valor de um dia, para que a gente possa saber qual valor vai ser descontado do funcionário, eu tenho que pegar o total de proventos. Ou seja, o salário, a hora extra, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Ou seja, eu pego o total de proventos, a renda bruta, e divido esse valor pelos dias daquele mês. Ah, é um mês de 28 dias, divido por 28. Ah, é um mês de 30 dias, divido por 30. E aí por diante. Isso se não houver nenhuma previsão diferente dessa que eu estou falando para vocês na norma coletiva. Porque se houver algum detalhe lá na norma coletiva, eu preciso seguir o que está na norma, tá? E o que eu falo para vocês, que eu vejo que tem bastante gente que erra, que tem muita gente que utiliza para o cálculo apenas o valor do salário base. Mesmo que esse colaborador tenha feito horas extras, que ele receba outros adicionais. Então, teoricamente, utilizar o valor só do salário base para efetuar o desconto da falta está incorreto. Mas por que eu estou falando que teoricamente está incorreto? Porque se houver previsão na norma coletiva, vai ser válido, já que seria um benefício para o empregado. Concordam comigo? Eu não estaria descontando outros valores, e sim só o valor do salário base. Por isso é que é importante a gente conhecer a norma coletiva. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar para vocês aqui para o que eu tenho aqui, um modelo aqui de folha de calendário, para a gente poder fazer o negócio bem feito aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Estava tão fácil aqui, aí eu entrei aqui, agora fica difícil. Vamos lá. Aqui. Aí, deixa eu apresentar para vocês. Eu ainda lembro como eu apresento. Então, janela. Aqui, vamos compartilhar. Vocês já viram como é que vai ser a aula, né? De legislação e cálculo entende tudo, mas de informática... Ah, não é, né, Lu? É que, pô, isso aqui é uma palestra, não é a nossa aula, né? Desculpa, entreguei os pontos, mas ele é ótimo, gente, vale a pena as risadas. A gente tem que pôr aqui, né? Bom, ó, gente, reparem o seguinte, o que eu estou apresentando para vocês aí na tela, agora, é aí um exemplo aí de um calendário, tá? Independente do mês que está sendo utilizado ali, é o calendário. Então, ó, nós temos ali a segunda-feira, o dia 1, a terça, o dia 2, a quarta, o dia 3, tá? E nós estamos começando no dia 1º, que é uma segunda-feira. É isso que eu estou apresentando para vocês aí na tela, tá? E no dia 1º, ó, eu tenho aí o valor da comissão, o valor da hora extra
e o valor do adicional noturno. Então, ele ganhou comissão porque ele estava vendendo, ele fez hora extra, ele trabalhou em horário noturno, tá? Então, o que eu faço quando eu vou calcular o valor da comissão? Eu pego o valor da comissão, divido pelos dias úteis, para poder aplicar aquele valor do dia útil nos TSRs, que são os descansos semanais remunerados, que, de acordo com a própria legislação, preferencialmente devem ser aos domingos. Então, fazendo isso com a comissão, eu vou ter o valor da comissão em cada um dos meus dias do mês. Da mesma forma, a hora extra, a hora que eu faço a hora extra, divido pelos dias úteis e multiplico pelos DSRs, eu vou ter o valor de por cada dia do mês, independente de ser de ser dia útil ou de ser DSR. Mesma coisa é o adicional noturno. Então, por exemplo, aí eu vou ter aqui a comissão, a hora extra, o valor do adicional noturno, aqui também, e assim por diante, em cada um dos dias, certo? Por quê? Porque eu fiz o reflexo desses dias úteis nos DSRs, tá? Lembrando, esse dia 6 aqui, muitas vezes, o funcionário não trabalha, mas ele não trabalha no sábado porque ele compensa a jornada que ele deveria ter no sábado, nos dias úteis. Então, aquelas 44 horas que ele teria que cumprir na jornada, de acordo com a previsão da Constituição Federal, seria cumprida em apenas 5 dias, de segunda a sexta. Então, se eu dividir 44 por 5, eu vou ter uma jornada diária de 8,8 horas. Ou seja, além da previsão legal das 8 horas por dia, tá? Bom, mas independente, se eu tiver, como eu tenho aqui com vocês aqui, eu estou pondo aqui para vocês essa jornada aí, né? Como a gente está fazendo aí. Então, nós temos aí um em cada dia, tá? Faz de conta que já está em tudo aí. Até eu ficar colocando, fica difícil, tá? Então, vamos imaginar que ele faltou no dia 2 aqui, do que está na tela aí. Então, ele vai perder nesse dia 2 aqui, ó, a comissão, a hora extra e o adicional noturno. Ele perde o dia inteiro. Automaticamente, ele vai perder o descanso semanal remunerado daquela semana, que é o dia 7. Então, eu divido a jornada dele pelo número de dias que eu tenho no mês. Então, a jornada não, a renda bruta dele, pelo número de dias que eu tenho no mês, e eu acho quanto vale cada dia, seja ele dia útil, seja ele DSR. E aí ele perde o dia e, consequentemente, o descanso semanal remunerado. Ou, caso não seja falta, ele vai perder as horas daquele dia que ele não completou a jornada e, automaticamente, o descanso semanal remunerado. Então, para eu calcular os atrasos, né? Porque ele não perdeu o dia inteiro, ele saiu mais cedo, chegou mais tarde, utilizou mais horas de intervalo, alguma coisa no sentido que fez com que ele trabalhasse abaixo da jornada que foi estipulada. Então, para eu calcular essa jornada, a hora da jornada, eu tenho que saber quantos dias tem no mês e considerar cada dia como jornada de 7,33 horas.
Então, se são 30 dias, eu divido o valor da renda bruta por 220 horas e acho o valor de 1 hora. Aí eu calculo quantas horas ele atrasou. Mas, na hora de eu calcular o DSR, eu desconto o DSR inteiro, o dia inteiro, com todas as verbas que tem dentro desse dia. Por quê? Porque a Lei 605/49, ela é explícita ao dispor que, se o funcionário não cumpriu integralmente a sua jornada de trabalho durante aquela semana, ele não tem direito de receber o descanso semanal remunerado. Então, perceberam como que a gente vai calcular isso na folha de pagamento, tá? Isso daí é o que vai aparecer na folha de pagamento. Mas existe a perda de algumas outras garantias que não aparecem efetivamente na folha. Como, por exemplo, ele vai receber um vale-transporte a menos, um dia a menos de vale-transporte, que ele teve a falta. Ele vai receber um dia a menos de vale-alimentação ou vale-refeição, porque ele teve a falta. E se houver previsão na norma coletiva, ele perde até a cesta básica, porque em algumas normas, a cesta básica é prêmio por assiduidade. E, muitas vezes, o empregado não tendo trabalhado naquele dia, mas ele apresentou atestado médico, ou seja, ele não vai sofrer desconto pela sua ausência, porque é uma falta justificada. E, por ser justificada, ele não perde também o DSR. Mas, se houver essa previsão na norma coletiva, ele não é assíduo, ele não estava ali todos os dias. Por isso, ele perde a cesta básica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de efetuar os descontos do meu funcionário. Existem casos, como eu já ouvi, e é mais comum do que vocês imaginam, de que a empresa não desconta a hora extra, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade desse dia da falta. Ou seja, está descontando menos do funcionário do que deveria descontar. Nesse caso, o funcionário não vai entrar na justiça. Ele está sendo beneficiado. Mas, a hora que o gestor observar o que está sendo feito, ele vai notar que o funcionário está sendo beneficiado por um erro do DP. E aí, adivinha quem vai pagar por esse erro? Quando eu falo pagar por esse erro, não é pagar pecuniariamente, ou seja, vai descontar do meu dia, do meu salário, o valor que era para ter sido pago para esse funcionário. Não. Muitas vezes a empresa simplesmente desliga esse funcionário. Por quê? O funcionário está trazendo prejuízo e não lucro. Então, é isso que a gente tem que observar, tá? É nessa questão que eu pego no pé de vocês, que a gente fala, é tão simples, não acredito que tinha, não acredito que era só isso. Nossa, professor, eu achei que era uma coisa tão grave. Você quer algo mais grave do que ser demitido porque você fez algo errado? Eu acho que é mais grave do que outro funcionário entrar na justiça ou qualquer coisa assim. Está pondo em risco o meu emprego, o meu salário, a minha estabilidade, certo? Bom, pessoal, por mais trivial, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mas eu gostaria de saber de vocês, gostaram? Valeu a pena vocês terem
Eu não falo perdido tempo, ganhado tempo de ter participado comigo desse nosso bate-papo. Lembrando, eu falo isso sempre e vou repetir aqui. Eu não sou o dono da verdade, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da minha experiência. Posso estar errado? Lógico que eu posso. Como eu estou falando para vocês, não sou o dono da verdade. Só que isso que eu estou trazendo para vocês é algo trivial para mim, tá? Então, sim, pode ser que eu esteja errado, mas o risco é bem pouco, tá? Beleza, galera? Mas não descarta a possibilidade, hein? Existindo 0,00000000001%, pode ser que ocorra, né? Tá bom? Deixa eu só fechar aqui, interromper, parar de apresentar, para eu voltar aqui para vocês, agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês, tá, pessoal? Aí, desculpa alguma brincadeira, Everton, desculpa alguma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Tá joia? E aí, galera, era isso daí. Eu gostaria de poder bater mais papo com vocês. Na verdade, a gente pode fazer isso daí, seja no curso presencial lá em Campinas, seja no curso online. A gente vai ter esse tempo para bater papo, trocar figurinha, sei lá, né? Trocar experiência. Valeu, galera? Era o que eu tinha para falar para vocês, tá? Pessoal, A Lu vai colocar, então, a lista de certificado aí no chat. Por favor, prestem atenção, porque para receber esse certificado, vocês têm que preencher a lista corretamente com os seus dados. E se você ainda não se inscreveu no curso de departamento pessoal e quer saber mais sobre esse curso, já deixa registrado o seu interesse, que o pessoal do IBDEC vai entrar em contato com você. Infelizmente, a gente passou um pouco do tempo, eu peço desculpa por me alongar um pouquinho mais, né? Mas espero vê-los em minhas aulas para que a gente possa continuar essa discussão sobre essas obrigações trabalhistas, essas situações nada convencionais aí. Tá bom, pessoal?